Aparentemente, Dallas tinha um serial killer à solta que atacava vítimas bem específicas. Senhoras aposentadas que viviam em lares de idosos. Mas, óbvio, o homem cometeu um erro. O erro de se meter com a idosa errada, e foi descoberto. Caso contrário, possivelmente estaria fazendo o mesmo até hoje. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like, que ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo. No Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Mary e Lou T. Os detetives estavam prevendo 700 ou mais mortes sem assistência. A polícia de Dallas estava investigando essas mortes, que eram pontuais. Eles não estavam procurando um serial killer. Mas tudo mudou no dia 19 de março de 2018, quando Mary Bartell, de 91 anos, foi atacada na comunidade de aposentados que ela morava. Enquanto ela era levada às pressas para o hospital, a polícia não tinha ideia de que ela tinha enganado um serial killer. A Mary Bartell estava com 91 anos e vivia uma vida pacífica em Dallas, Texas. Nos últimos 4 anos, ela se mudou para Preston Place, uma comunidade de aposentadoria de luxo. Era a casa dela com o marido dela que ela amava muito, o Don. As comunidades de aposentados devem oferecer um ambiente seguro e confortável com todas as comodidades de uma casa de verdade em um ambiente de resort, perfeito para Mary e outros idosos. Era um lugar seguro e protegido em um condomínio fechado de 16 acres. Parecia bem legal, as pessoas eram ótimas. Todo mundo tinha uma atitude muito amigável. Eles garantiam que os moradores nunca tivessem problemas com a segurança. A Mary e o Don foram felizes por 67 anos até que o Don faleceu em 2015. Embora ela sentisse profundamente a falta dele, com o passar dos anos, a Mary se manteve ativa na comunidade, encontrando conforto na família unida. A rotina consistia em ir à missa, fazer uma aula de exercícios diariamente e passar tempo com os muitos amigos dela. Mas, em 19 de março de 2018, as coisas tomaram um rumo perturbador. Às 9 horas e 26 minutos, uma atendente do 91 recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher idosa estava em pânico. Ela estava ligando do Preston Place Retirement Home. Era para ser um dia normal. Jack, a amiga próxima da Mary, estava a caminho para buscar ela para aula de exercícios diários. Mas desta vez algo estava muito errado. Quando ela chegou na porta da frente da Mary, a amiga não estava esperando do lado de fora como de costume. Ela notou que a porta estava entreaberta, então empurrou, olhou para dentro e viu a Mary. A Mary estava deitada completamente imóvel na cama. A Jack correu até ela em pânico, tentando acordar ela, mas ela estava inconsciente. Rapidamente, a Jack ligou para o 91 para pedir ajuda para a amiga. Quando os paramédicos chegaram no apartamento dela, eles checaram o pulso esperando que houvesse uma chance de salvar ela. Um policial alertou o filho da Mary, o John Bartell. O John e o resto da família estavam em estado de choque. Não só não sabiam se ela sobreviveria, mas também não tinham ideia do que poderia ter acontecido ou o porquê. Apesar de ter mais de 90 anos, a Mary se exercitava regularmente, tinha uma vida social ativa, era ágil e independente, e além disso não tinha histórico médico preocupante. De repente, para a surpresa dos paramédicos, a Mary recuperou a consciência. A mulher levantou a mão em direção ao policial presente e então apontou para o próprio dedo, esperando que ele notasse um detalhe crucial. A aliança de casamento tinha desaparecido. O filho dela, o John, disse que ela usava essa aliança o tempo todo. Ela dormia com ela, tomava banho com ela, ela não tirava da mão. Se essa aliança estivesse faltando, havia um problema. A Mary e o Don eram a definição de namorados de escola. Para os filhos e os netos, o amor deles era de filme, destinados a ficar juntos para sempre. A Mary guardou as memórias do Don mais perto do que nunca desde seu falecimento alguns anos antes. Todos os Bartell sabiam que a ausência da aliança do dedo da Mary era extremamente incomum, e por isso eles vasculharam todo o apartamento dela em busca de qualquer pista sobre onde a aliança podia estar. Não só a aliança não foi encontrada, mas, na verdade, cada peça valiosa de joalheria tinha desaparecido. O sargento Brian Frantz começou a perceber que já ouviu algo parecido antes. Foi em um relatório que o oficial Chapman tinha divulgado sobre furtos de pessoas falecidas. Centenas de mulheres idosas morreram ao longo dos anos.
algumas em circunstâncias suspeitas, algumas com seus pertences desaparecidos, mas suas mortes nunca tinham sido questionadas até aquele momento. Parece que naquele momento ele tinha compreendido algo. A Mary Bartell foi levada às pressas para o hospital, lutando pela vida. A sobrevivência dela era incerta e, com isso, a chance de descobrir a verdade. Enquanto os investigadores aguardavam ansiosamente notícias sobre a Mary, eles são forçados a revisar outros casos que apresentavam uma estranha semelhança com o dela. Foi então que eles se depararam com o caso da Ellen Lee. 6 meses antes, no verão de 2017, a 14 quilômetros da Mary, a Ellen Lee, de 82 anos, fez da comunidade de aposentados Parkville Frisco o seu lar nos últimos 5 anos e desfrutou de sua nova vida cercada por amigos. Mas mais importante, por sua neta que visitava ela o tempo todo. A neta descreveu ela como uma pessoa mais amorosa, atenciosa e compassiva que existia. A Ellen trabalhou como costureira por mais de 45 anos antes de se aposentar e decidir viver na popular casa de aposentadoria do Texas. Marilyn Brixter, de 90 anos, era outra residente em Frisco e também a melhor amiga da Ellen. Ambas adoravam almoçar, jantar e arranjar qualquer desculpa para passar um tempo juntas. Elas até moravam no mesmo prédio. A Marilyn no primeiro andar e a Ellen no terceiro. A escada estava constantemente destrancada e sem câmeras de vigilância. Isso é o problema. Era 1º de setembro. A Ellen e a Marilyn estavam aproveitando seus anos de aposentadoria, mas em apenas algumas semanas, ambas foram encontradas mortas nos seus apartamentos. No domingo, dia 3 de setembro, a Ellen não foi à igreja, então a neta decidiu ir ver como ela estava. A neta viu ela deitada no quarto, com a bengala do lado. Ela disse que confiou na polícia quando disseram que ela provavelmente morreu de um ataque cardíaco. À primeira vista, as mortes foram consideradas não suspeitas. Afinal, não era totalmente inesperado para as autoridades, já que ambos estavam na casa dos 80, e a casa de aposentadoria não era um lugar incomum para os últimos momentos dos residentes. Assim, rapidamente eles classificaram a morte como causas naturais, optando por não realizar a autópsia. Afinal, quem ia querer machucar um idoso? Mas algo não parecia certo para as famílias. Ambas as mulheres foram encontradas deitadas perfeitamente retas, como se estivessem cuidadosamente posicionadas. Elas também notaram hematomas nos braços e um par de óculos foi encontrado completamente torcido para trás, mas ninguém fez nada. Os parentes perguntaram à polícia se eles achavam que alguém queria machucar as idosas, mas a polícia disse que elas morreram naturalmente e só aconteceu de alguém passar e roubar as joias delas. Na noite em que a Marilyn morreu, a filha percebeu que a aliança havia sumido e perguntou quem tinha roubado a aliança da mãe dela. Ela nunca tirava a aliança. Com novos roubos continuando a aumentar, a polícia local agora foi forçada a investigar mais e mais. Então eles descobriram um padrão preocupante. Uma série de mulheres idosas ao longo dos anos, todas encontradas mortas em circunstâncias semelhantes, todas sem joias valiosas. Alianças de casamento, colar de ouro, até mesmo um relógio Rolex. O valor total dos itens roubados ultrapassava $500 mil, e o tempo do desaparecimento em relação à morte era coincidência demais para ser ignorado. Isso aponta para algo muito mais sinistro. Normalmente tinham talvez 3 mortes por ano na Traditional Presswood. Agora tinham várias mortes em 3 meses e meio com joias roubadas. Isso era uma grande bandeira vermelha. Entre 2016 e 2018, as mortes de centenas de cidadãos idosos estavam sendo investigadas, e cada uma delas poderia ser rastreada por apenas 4 instalações de luxo para idosos. Eles estavam olhando para cerca de 700 ou mais mortes não assistidas. Por anos, a administração da casa de aposentadoria pareceu não fazer nada a respeito, mas as famílias exigiram respostas. Elas entraram em contato com o diretor de relações comunitárias da Traditional Presswood, Edmundo Sanches, perguntando o que tinha acontecido com as joias. Mas quando foi pressionado com perguntas, toda a sua postura pareceu mudar. Ele estava oferecendo apenas respostas curtas e parecia um pouco indiferente. Ele disse, bem, essas velhinhas às vezes escondem coisas na gaveta de roupas íntimas. Ele foi muito desdenhoso. Os residentes decidiram agir por conta própria e começaram a colocar cartazes de alerta, informando para todo mundo sobre os furtos das joias e incentivando todo mundo a trancar as portas para se manterem seguros. No entanto, os cartazes foram rapidamente removidos pela administração da casa de aposentadoria, que afirmava que não foram aprovados e poderiam causar preocupação e estresse desnecessário entre os residentes. O diretor de relações comunitárias disse que foi súbito, um ataque cardíaco, ela simplesmente caiu morta. Só que aquilo não estava certo. Finalmente, após muita reclamação, no outono de 2016, os detetives decidiram investigar a situação mais a fundo e levaram o Edmundo Sanches à delegacia para um interrogatório.
Só que o tom casual das respostas alertava alguns policiais locais. Agora, ficando ainda mais suspeito, os sargentos começaram a perguntar sobre as filmagens de vigilância em todas as casas de aposentadoria. Para surpresa deles, foi revelado que não só as câmeras são limitadas em geral, mas que especificamente em Preston Place não tinham câmeras no terceiro e no quarto andar, o que significava que quase todas as portas e saídas não eram monitoradas. Parece que seria quase fácil demais para alguém entrar e sair sem ser notado. O sargento Davis disse que algo estava estranho, algo nisso estava muito errado. A polícia perseguiu todas as pistas possíveis, até mesmo interrogando os paramédicos do local. Mas, sem evidências físicas, suspeitos ou qualquer outra coisa substancial além das joias que tinham desaparecido, eles chegaram em um beco sem saída. Os paramédicos foram liberados, o caso foi encerrado e nenhuma prisão foi feita. Mas as coisas mudaram em 19 de março de 2018, quando a Mary Bartell, de 91 anos, foi levada às pressas para o hospital. O caso dela espelha os outros dos últimos 2 anos, mas desta vez a sobrevivência dela poderia significar respostas que poderiam finalmente levar a polícia mais perto da verdade. O dia 19 de março de 2018 teve uma manhã de segunda-feira típica na casa de aposentadoria Preston Place. A Mary estava no apartamento, no computador, escrevendo um e-mail para os filhos. Quando aproximadamente às 8h30 ela ouve uma batida repentina na porta do apartamento. A Mary, assumindo que provavelmente era um amigo ou um membro da equipe de confiança, destrancou a porta da frente para cumprimentar a pessoa. Mas assim que a fechadura se desencaixou, um homem alto empurrou a porta aberta. Em pânico, a Mary tentou manter a porta fechada, mas o homem entrou no apartamento à força. Foi então que a Mary notou algo perturbador. O homem estava usando luvas de borracha verde. O homem se inclinou sobre ela. A Mary, de 91 anos, tentou reagir e empurrar ele, mas ela, óbvio, estava em desvantagem. A força e a altura dele sobrepujaram a Mary em alguns segundos. Em um último momento de desespero, ela tentou alcançar o Life Alert do pescoço, mas o braço dela estava preso e a Mary desmaiou. De repente, a porta arranja ao abrir, só que dessa vez era realmente uma das amigas da Mary que veio buscar ela para o treino matinal. Ela fica chocada com a cena. A amiga ficou imóvel, sem resposta e presa em uma posição não natural. Algo estava errado com a Mary. Ela correu para ligar para o 911, esperando salvar ela a tempo. Na maca, contra todas as probabilidades, a Mary abriu os olhos. Em uma respiração ofegante, ela urgentemente fornece à polícia uma descrição completa do homem que tinha atacado ela. Os detetives agora podiam iniciar uma investigação minuciosa com a descrição precisa da Mary e interrogar possíveis testemunhas, incluindo todos os funcionários da casa de aposentadoria. Eles descobriram vários relatos de um indivíduo suspeito rondando as instalações com a mesma descrição que a Mary forneceu. O suspeito foi visto em várias ocasiões visitando o quarto andar e afirmou que estava lá para verificar vazamentos nos canos. Ele tinha 1,78 m de altura, mais ou menos, 82 quilos, estava vestido com um terno limpo e carregando uma pasta. Por volta do mesmo dia e horário do ataque a Mary, uma ligação foi feita para a polícia após um estranho ser visto vagando em torno do próprio carro por horas no estacionamento da casa de aposentadoria. A pessoa que ligou ficou preocupada e anotou a placa do carro. Quando a polícia verificou o carro, descobriu que ele estava registrado no nome de Billy Chermicher. Billy era um homem de 46 anos. Ele se encaixava perfeitamente na descrição da Mary. Ele também trabalhava na área médica, ou assim parecia. Depois de analisar as filmagens da segurança, à primeira vista ele parece ser enfermeiro, encanador, trabalhador de manutenção e tudo entre esses cargos. Agora os detetives começaram a entender melhor as táticas dele. O homem entrava nas instalações graças a uniformes aleatórios dos empregos anteriores que ele tinha e portas que não eram monitoradas. A polícia decidiu dar uma olhada mais de perto e descobriu comportamentos ainda mais suspeitos. No registro criminal, eles veem acusações de dirigir sob influência de drogas e o mais alarmante. O Billy foi preso por uma invasão em uma casa de aposentadoria em 2016, quando se fez passar por trabalhador de manutenção para ganhar acesso às propriedades dos idosos. Se esse suspeito for um assassino, ele era um homem que tinha acesso a medicamentos, chaves, cidadãos vulneráveis e poderia potencialmente ter mais de 700 vítimas, e estava solta. O que a polícia sabia era que ele mudava de aparência, emprego, veículo e identidade, transitando por 4 casas de aposentadoria diferentes com facilidade, sem nunca ser capturado pelas autoridades. Com a tarefa quase impossível de capturar alguém que aparentemente não existia, todos os recursos foram concentrados em encontrar esse homem a todo custo. Tinha um suspeito de serial killer à solta. Era 20 de março de 2018, um dia depois do ataque da Mary. O veículo do suspeito do dia anterior entra num Walmart próximo.
a apenas 9,2 quilômetros do apartamento da Mary. O Walmart tem câmeras por toda parte, em toda a loja, inclusive do lado de fora. Essas câmeras são capazes de monitorar a conduta de uma pessoa por horas a fio. Às 2h30, as câmeras de segurança capturaram o Billy caminhando pela loja. Se olhassem de perto, dá para notar que ele estava seguindo uma pessoa em específico, uma mulher idosa vestida de vermelho. O homem imitava exatamente os movimentos dela e perseguiu a mulher pelos corredores por mais de 20 minutos. Quando a mulher terminou as compras casualmente e voltou para o carro para ir para casa, ela não percebeu o veículo suspeito e o homem do Walmart ainda seguindo ela para fora do estacionamento. É bizarro e aterrorizante pensar que você pode simplesmente estar indo a um mercado qualquer e volta sendo seguido até em casa. Bom, já era 5h50. Eram horas depois do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, a polícia finalmente avistou o veículo do Billy. De acordo com a descrição do Billy, o motorista era uma correspondência perfeita. A polícia perseguiu o veículo enquanto ele entrava em um complexo de apartamentos. O suspeito parou em frente a um contêiner de lixo, saiu do carro e jogou algo não identificado dentro dele. Enquanto alguns dos oficiais continuaram seguindo o carro, outros vão investigar o que tinha dentro do contêiner. Eles recuperaram os itens que o suspeito deixou para trás e fizeram uma descoberta chocante. Tinha uma caixa de joias vermelha brilhante. Parecia que tinha sido arrombada. Alguns dos objetos de valor foram deixados para trás, mas mais importante, eles encontraram um velho crachá dentro da caixa, junto com os documentos cujo nome era de Lou T. Wong Harris. A polícia rapidamente pesquisou o nome e encontrou uma mulher de 81 anos que morava a menos de 3 quilômetros de distância. Agora era uma corrida contra o tempo. Eles tinham que ir até a casa dela para ver se ela estava bem. Quando um vizinho dela viu a polícia, perguntou se estava tudo bem. A polícia informou que sim, que só estava fazendo uma verificação de bem-estar para ver se a moradora estava bem. O vizinho disse que achava que sim, porque viu a mulher no correio às 16h30. Como era da jurisdição da polícia, eles acabaram forçando a entrada na residência. Quando eles entraram apressadamente na casa, infelizmente eles chegaram tarde demais. O corpo de uma mulher idosa foi encontrado e ela correspondia à descrição de Lou T. Harris. Os membros da família foram imediatamente notificados. A neta da Lou T. Harris, a Karen Wong, percebeu que algo terrível devia ter acontecido quando o pai dela buscou ela inesperadamente na universidade. A família ficou desolada e não entendia por que a avó da Karen foi escolhida por ele. A Karen disse que ficou tão assustada com o que aconteceu que chegou a ficar verificando se as fechaduras estavam realmente fechadas mais de 3 vezes e se certificando de que ninguém estava seguindo ela. Inicialmente, o apartamento da Lou T. não mostrava sinais de arrombamento e nenhum detalhe parecia suspeito. Mas devido à descoberta anterior da caixa de joias no container, a busca pelo suspeito de assassinato em série atingiu um novo nível de urgência. A polícia, que ainda estava seguindo o rastro dele, agiu e finalmente prendeu Bill Chermicher, do lado de fora do complexo de apartamento que ele morava em Dallas. Todas as evidências apontavam para ele como responsável pela morte de Lou T. Harris, apenas 1 hora antes da prisão dele. O Billy Chermicher foi detido na cadeia do condado de Dallas, acusado de homicídio qualificado. Ele foi levado para a delegacia e imediatamente colocado na sala de interrogatório. O Billy fingiu inocência e confusão quando confrontado com as ações e as evidências. Mantendo a calma, o detetive apresenta a ele provas irrefutáveis da culpa dele. No apartamento do Billy, a polícia encontrou vários celulares, luvas e um passaporte impresso com um nome falso. No carro dele e no apartamento, a polícia encontrou várias peças de joias pertencentes às vítimas anteriores e evidências ligando ele a mais de uma morte suspeita. Na tentativa de obter mais informações, a polícia foi à loja de penhores e joalherias, levando uma foto do Billy e esperando que alguém pudesse reconhecer o principal suspeito e coletar ainda mais evidências. Um dos proprietários da Diamond and Gold Exchange imediatamente reconheceu Billy como um cliente habitual, aparecendo consistentemente nas filmagens de segurança. Ele gesticula, ri, aperta as mãos. Ele se apresentou como comprador e vendedor de joias, teoricamente obtendo elas legalmente. Esse era o trabalho dele. Através de várias casas de penhores diferentes, lojas de diamantes e até mesmo mercados online como o eBay, o Billy supostamente fez mais de $100 mil vendendo joias. Mas o número real era provavelmente muito maior do que a polícia podia sequer imaginar. Bom, era abril de 2022. Depois que o primeiro julgamento da Lou T. Harris terminou em anulação, a segunda tentativa de trazer o Billy à justiça finalmente começava. O julgamento agora se concentrava apenas no assassinato dela, apesar do suposto envolvimento do Billy em pelo menos outros 18 assassinatos. Os promotores acreditavam que as provas contra o Billy no assassinato da Lou T. Harris eram as mais fortes. Ela foi a última vítima que ele foi acusado de matar cerca de 1 hora antes da prisão dele.
O Billy se declarou inocente, acreditando talvez que ele pudesse se safar mais uma vez. O promotor disse que esse era um caso de roubo, sufocamento e morte, contra pessoas extremamente vulneráveis. A acusação iniciou o caso com foco no dia anterior à prisão do Billy Kimmicker, quando ele foi acusado de atacar Mary Bartell, de 91 anos. Logo no primeiro dia, o depoimento da Mary Bartell foi apresentado ao tribunal. As palavras dela e a poderosa descrição do que aconteceu pintam um quadro horrível do mal que ela enfrentou. Ela foi a evidência mais forte que a promotoria teve contra o Billy. No tribunal, as famílias das vítimas confiaram em cada palavra da Mary, sabendo agora o que os seus próprios pais e avós devem ter suportado. Os filhos da Mary estavam incrivelmente orgulhosos da bravura da mãe. No dia 28 de abril de 2022, um júri levou apenas 45 minutos de deliberação para condenar o Billy Chermicher por homicídio capital. A família da Lou Harris foi aliviada. A mãe e a avó dele se foi, mas a justiça foi feita. Agora ele colheria o que essas ações plantaram. Famílias de 22 vítimas ligadas ao Billy foram convidadas a voltar ao tribunal na próxima semana para as declarações de impacto sobre as vítimas. Foi lá que elas foram permitidas a se dirigir diretamente ao Billy pela primeira vez. Foram colocadas grandes fotos das vítimas nas cadeiras do tribunal. A filha de Mary Nelson disse que a mãe era saudável e vibrante, gentil, engraçada e amava a vida, que ela ensinou a sempre procurar o lado bom de todos. E por causa da Mary, no dia 7 de outubro de 2022, Billy Chermicher foi condenado pela segunda vez, garantindo que ele nunca mais machucaria ninguém. Hoje, o legado da Mary vive em toda a sua família e através das famílias de todas as outras vítimas. Ela faleceu em paz em 2020, faltando poucos dias para o seu aniversário de 93 anos. A Mary deve fazer muita falta para os seus entes queridos, mas a vida dela foi a prova viva de que a coragem não tem idade. A memória dela é estimada por todos que a conheceram, e o seu heroísmo é uma inspiração para todos. Eu achei comovente a força que essa mulher, que na época tinha 91 anos, de lutar pela vida e ajudar a deter um serial killer. Eu só não entendi por que demoraram para prender ele quando viram o carro dele no Walmart e ele perseguindo outra idosa. Deixem nos comentários o que vocês acharam do caso, se vocês também acham que a polícia meio que se atrasou para pegar ele e talvez pudesse evitar a morte da última vítima. Não sei. Deixa aqui o que vocês acharam. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilhe se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.